Olá galera, vou mostrar hoje um pouco da rotina que está sendo aqui no interior. Gente, para quem não sabe, estou viajando no interior para a casa do meu pai com as crianças. Vou passar o restinho das férias, né, gente? Porque as férias estão acabando, então a gente veio descansar e passar o restinho das férias que faltam, né, para poder acabar. E eu estou trazendo para vocês um pouco da rotina. Vou postar o vídeo do tour da casa, gente. Aqui é estilo uma casinha de roça, um sítio muito gostoso de ficar. A natureza é muito maravilhosa aqui. E eu vou vir mostrando para vocês cada passo da minha rotina. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e fique por aqui. Beijos.